Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, neste vídeo eu vou comentar um assunto um tanto diferente de tudo que eu tenho trago até agora. O assunto de hoje ele tem um viés um pouco político. É teológico, sim, mas tem um viés um pouco político. Vai mexer com alguma coisa da política, e diga-se de passagem, da política atual que estamos vivenciando no Brasil, certo? Então eu gostaria de obter a sua atenção. Não vai ser um vídeo longo, certo? Mas nós vamos tratar de algumas coisas aqui e vai envolver um pouco, vamos dizer, de política, de ideologia. Tá bom? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Vamos lá. Eu começo com esta pergunta. Os primeiros cristãos, os primitivos cristãos, eles eram comunistas? Repito, atente bem para a pergunta. Os primitivos cristãos, os primeiros cristãos, a igreja nascente ali, ela era comunista? Os primeiros cristãos, eles defendiam o comunismo? Eles eram comunistas? Esta pergunta aqui, ela não é sem sentido. Eu já vi mais de um líder cristão, até comentaristas no YouTube, pregarem e dizerem que os primitivos cristãos, eles eram comunistas. Mas eu já, na minha percepção, eu observei que todos os cristãos ou líderes cristãos que dizem que os primeiros cristãos eram comunistas, por incrível que pareça, todos eles, na verdade, eles são petistas, eles são esquerdistas, eles são lulistas. Bom, de já eu quero dizer o seguinte, não estou criticando ninguém aqui por votar no Lula, tá certo? Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Eu não estou aqui defendendo você, meu irmão, se você defende o Lula, se você é esquerdista. A minha intenção é apenas uma: responder esta pergunta. Os primeiros cristãos, eles eram realmente comunistas? Primeiro você tem que, para eu responder esta pergunta, primeiro eu vou te fazer uma pergunta aqui. O que é o comunismo para você? O que é que você entende pela doutrina comunista? O que é o comunismo? Vamos lá, se você pesquisar sobre a doutrina comunista, que ela é defendida por Marx e Engels, em vários tratados deles, e outros vêm depois deles, todos os comunistas, todos, sem exceção, vejam bem, todos os comunistas, a partir de Marx e Engels, eles são ateístas, eles são ateus. Todos os líderes comunistas são ateus. Então, uma das características do comunismo é o ateísmo. Professor, e qual é o problema de ser ateu? Bom, se a pessoa simplesmente fosse um ateu, não tem problema nenhum. O grande problema é que o comunismo ateísta, e todo comunista ele é ateísta, pelo menos na raiz o comunismo ele é ateísta, ele não é só ateísta, ele é anticristão. Certo? Então, a doutrina comunista, ela não é apenas ateísta, mas ela é anticristã. Ela é contra a doutrina de Jesus Cristo. Ela se levanta contra a Bíblia Sagrada. Ela se levanta contra a igreja. Aonde a Bíblia diz sim, a doutrina comunista diz não. Onde Jesus Cristo diz sim, Marx, Engels e os comunistas dizem não. Então, antes que eu vá ler aqui o texto que é evocado pelos comunistas para dizerem que a igreja primitiva era comunista, eu estou lhes explicando o que é o comunismo. E não adianta os comunistas virem com esse desdobro, não, o comunismo é assim. Todo comunista, o comunismo raiz, proposto por Engels e Marx, e Karl Marx, é um comunismo ateísta. E todos os outros comentaristas comunistas,
ou socialistas, conforme você preferir, eles são ateístas. Então, um cristão que vem defender o comunismo, na verdade, ele não é um conhecedor do marxismo. Ele não, se ele leu Marx ou Engels, porque eu tenho alguns livros aqui de Marx, tá certo? E eu falo de forma consciente. Então, se uma pessoa, um cristão que defende o comunismo, ele não conheceu ainda a proposta dos comunistas. Porque qualquer um que conhecer a proposta dos comunistas, ele não vai defender o comunismo. Mas a minha pergunta é esta. Os primeiros cristãos, eles eram comunistas? Então vamos ler esta passagem bem aqui, ó. Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, ó. O que eu vou ler aqui é o que é evocado pelos comunistas, por cristãos que se dizem comunistas, que defendem o comunismo. Então eles vão dizer que os primeiros cristãos eram comunistas. O que dizem? E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Nós temos a palavra comuns, daí eles tiram que os primeiros cristãos eram comunistas. Por quê? Porque eles tinham todas as coisas em comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, ó. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.